Ok, terceiro ano, estamos aqui de volta para a aula sobre receptores 2, certo? Então, continuemos. Então, qual era a ideia de falar de geradores, receptores e resistores? É montar tudo em um único circuito. Então, nós fechamos na aula passada, nessa associação em série, dividindo a DDP do gerador, na DDP do resistor, mais na DDP do receptor. Vamos lembrar da equação do gerador? DDP do gerador, força eletromotriz, menos sua resistência interna vezes I, que é a corrente elétrica. Vamos lembrar do resistor equivalente? DDP do resistor equivalente, resistência equivalente vezes I, que é a corrente elétrica. E acabamos de falar do receptor, né, que é força contra eletromotriz, mais sua resistência interna vezes I, que é a corrente elétrica. Corrente que passa em um, passa em todos, porque eles estão associados em série. Tudo que tem I, eu vou trazer para o primeiro membro, certo? O que não tem vai para o segundo membro, beleza? Então, ó, como é que vamos ficar aqui, ó? Eu vou ficar com menos RI, menos resistência equivalente vezes I, menos R' vezes I, é igual a contra-eletromotriz menos eletromotriz. Muito sinal de menos. Bora multiplicar tudo por menos 1. Se eu multiplicar tudo por menos 1, ó, já coloco o I em evidência. Então, resistência do gerador mais resistência do receptor, mais o que tiver de resistor, igual a força eletromotriz menos a contra-eletromotriz. Porque eu multipliquei por menos 1. Vamos usar a corrente elétrica, ó, nós vamos ter a força eletromotriz menos a contra-eletromotriz, ó, uma linhazinha aqui, dividido pela resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor, mais o que tiver de resistor associado a esse circuito. Então, assim, queridos, eu posso calcular essa corrente elétrica por essa expressão quando eu tiver um circuito em série, todo mundo em série. Então, se está todo mundo em série, você pega, soma as eletromotriz, subtrai as contra-eletromotriz e divide pela soma de todas as resistências. Está em série, né? A resistência equivalente é a soma das resistências, beleza? Agora o seguinte, professor, e se o circuito não tiver todo em série? Ó, e se nós tivermos um circuito como esse caso agora, tá bom? Bom, se o circuito estiver dessa forma, nós vamos ter que aprender uma regrinha básica. Primeiro é o seguinte, conceitos básicos. Vamos diferenciar o que é uma malha do nó de um ramo. O que é uma malha? Um circuito simples. Bora dar nome aos terminais? Olha aqui, ó. Vou chamar esse terminal aqui de um azão, né? Se esse terminal é azão, aqui embaixo também é azão. Aqui embaixo também é azão, porque estão todos em contato. Vou chamar o outro terminal do gerador Bzão. Então aqui também é Bzão, aqui também é Bzão. Nota que o gerador tem uma força eletromotriz E e um E'inha. O E'inha é a contra-eletromotriz. Então nós sabemos o sentido da corrente elétrica. Corrente elétrica sempre saindo do polo positivo do gerador. Essa corrente elétrica bate em A e chega num ponto onde ela se ramifica. Uma parte dela, chamada de um I1, vai passar no resistor equivalente e outra parte vai descer, que vai passar forçadamente no receptor aqui, ó, do polo positivo para o polo negativo. Esse I2 sobe, esse I1 passa no resistor equivalente e eles se encontram em B. Enquanto que em A ele se dividiu, em B eles se somam e aqui sobe uma corrente elétrica I, que volta para o gerador, certo? Lembrando que a quantidade de elétrons que sai de um polo chega no outro. Então, o gerador não perde carga, ele perde energia elétrica, né? Então, continuando. Então, o que é uma malha aí, pessoal? É o circuito simples, mais simples possível. Por exemplo, imagine, eu vou sair desse A que eu estou chamando de A1, eu vou passar para esse A2, aí eu vou para esse B2, retorno para esse B1 e vou para o A1 de novo. Quer dizer que eu percorro esse caminho aqui, ó. A1, A2,
B2, B1 e volto para A1. Quer dizer que dentro desse circuito complexo, eu percorri um circuitinho fechado simples. Esse circuito fechado simples é uma malha. Vamos tirar outra malha aí, por exemplo. Se eu sair de A2, eu posso ir para esse A3, B3, B2 e posso voltar para o A2. Seria outro circuito simples, seria uma malha dentro desse circuito mais completo. O que seria um nó? Um nó é onde a ramificação, é onde há divisão de corrente, certo? Por exemplo, A2, as correntes se dividiram, e B2, que é onde as correntes se somam. Então isso é um nó, é onde eu tenho ramificação de corrente. E o que é um ramo? O ramo é o caminho entre dois nós. Por exemplo, não diferente de malha. Malha eu tenho que fechar o circuito. Ramo não, eu saio do nó ando até outro nó. Por exemplo, ó, eu saio aqui de A2, tenho que começar num nó, vou para A3, passo por B3, encerro no B2. Pronto, esse caminho é um ramo. Então, malha e ramo são caminhos. Enquanto que a malha é um circuito simples fechado, certo? Começa em qualquer ponto, a malha não é obrigada a começar no nó, ela vai de um ponto e retorna ao mesmo ponto. O ramo não, ele tem que ficar limitado entre dois nós. E o nó é um pontinho, certo? E aí, desses conceitos básicos, nós vamos para duas leis nos nossos circuitos elétricos. Primeira lei dos nós, quer dizer, o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Por exemplo, ó, se a gente pegar lá, aqui o nó A2, ó, vou pegar aqui em A2, certo? Olha aí, quem chega em A2, chega aí. Quem sai? Sai I1 mais I2. Pronto, apliquei a lei dos nós. Lá em B2, quem chega? Chega I1 e I2. Igual, quem sai? I. I2 mais I1 é I. Que foi o que nós fizemos nesse instante. Beleza? Então essa é a lei dos nós. Ela é mais simples. Só o somatório das correntes que chegam igual ao somatório das correntes que saem. Continuando aqui, queridos, olha. Lei dos nós bem simples, né? Agora a lei das malhas. Lei das malhas nós temos que ter um belo cuidado, treinar bastante, tá? Lei das malhas. Lembrando que se eu tiver só uma malha, como o exemplo que eu fiz acima, eu não preciso usar essas leis, né? Você pega a corrente elétrica é igual a eletromotriz menos a contra-eletromotriz sobre a soma das resistências. Isso aqui eu só preciso se eu tiver várias malhas. Um circuito mais completo, tá bom? Então, bora para a lei das malhas. O que é que a lei das malhas diz? Se eu saio de um ponto, percorro a malha e volto para o mesmo ponto, significa que o potencial inicial é igual ao potencial final. Se o potencial inicial é igual ao potencial final, então não há diferença de potencial. Então, olha aqui em uma malha, ó. Numa malha, a soma das diferenças de potencial, a soma das diferenças de potenciais vai ser sempre igual a zero. Só que eu tenho que obedecer umas regras para a soma dessas DDPs dar zero. Primeiro, essa regra aqui, ó. Quando nós estivermos percorrendo um circuito, se eu encontrar a barra maior de um DDP, essa diferença de potencial será positiva. Mas se eu encontrar nesse caminho primeiro a barra menor, então essa diferença de potencial será negativa. Como é que funciona? Vamos treinar, vamos fazer bastante isso aí para não ter problema, ok? Agora, o que acontece com os DDPs do resistor? Beleza, eu vi uma eletromotriz, se eu vi barra maior, potencial positivo. Se eu vi barra menor, potencial negativo. Agora, o que acontece se eu encontrar um resistor nesse caminho? Se eu tiver a favor da corrente, todo DDP de resistor é positivo. Se eu tiver contra a corrente, todo DDP de resistor é negativo. Se você usar essas duas regrinhas dentro de uma malha, lembrando que uma malha é um circuito simples fechado, certo? A soma das DDP vai estar sempre zero e nós vamos encontrar o valor que nós precisamos. Pode ser da corrente elétrica, como pode ser de outro parâmetro. Eu deixei um exemplo para vocês, certo? E eu vou fazer o seguinte, o tempo estourou, certo? Vou deixar esses dois vídeos com vocês, tá? Dê uma curtida no canal, certo? Se inscreva e curta o canal. Eu vou abrir esse vídeo para todo mundo que quiser assistir, então se você quiser espalhar para os colegas, pode espalhar, diga para curtir e se inscrever no canal, beleza? Esse exemplo eu respondo na aula, tá bom, queridos? Todos, paz e muita saúde em vossos